Obrigada. Rafaela Vitória, em primeiro lugar, queria entender um pouco a sua visão, especificamente sobre o texto aprovado pelo arcabouço fiscal, aprovado ontem na Câmara, apesar que a gente ainda tem as votações de 4 destaques, há uma grande preocupação também quais serão, então, algumas mudanças que possa vir a acontecer ou não em relação a estes destaques, mas entender principalmente a sua visão em relação ao que foi aprovado até agora. Se você acredita aí, que tenha trazido alguma clareza essas alterações que foram colocadas na redação ali do texto por parte do relator, do Cláudio Cajado. Bom, acho que de ontem para hoje a mudança foi marginal. Então, a gente não teve muita novidade, mas, de fato, teve uma limitação um pouco maior do crescimento de gasto para 2024, que era uma das dúvidas aí que estava gerando no texto anterior. A gente começava o arcabouço no seu primeiro ano já com as despesas crescendo no limite máximo, que era 2,5%, por conta aí de uma queda na arrecadação com a redução do PIS/COFINS sobre a gasolina. Isso gerou muitas queixas aí do mercado, o governo ganhando aí já uma flexibilização no primeiro ano. Isso tira uma certa credibilidade do próprio arcabouço. E isso foi retirado, então essa foi uma boa notícia. Ainda existe uma flexibilização, o governo vai usar as receitas até junho, mas até o final do ano, se tiver alguma surpresa orçamentária, ele pode fazer alguma complementação, mas a gente teve essa pequena limitação. Mas, de maneira geral, o que eu diria que o arcabouço ele foi melhor do que o esperado, o texto que foi aprovado foi um texto com mais restrições do que o governo queria, então essa é uma boa notícia, e também um texto com mais restrições do que a gente tinha com a PEC da transição, lembrando que a aprovação da PEC da transição, ela acabou com a LRF, com a lei do teto, trouxe muita incerteza para o mercado, um crescimento de gastos expressivos aí para 2023, isso gerou um risco muito grande no mercado. A gente viu nos prêmios de juros ao longo desses últimos meses toda essa preocupação. Então, o texto final do arcabouço em relação ao cenário que a gente tinha em dezembro, ele é melhor, mas ele ainda, infelizmente, não resolve o problema do ajuste fiscal. O Rafaela, inclusive, estava ouvindo muitas opiniões de especialistas. Acho que um ponto que ainda não está muito claro, a redação não deixa ali muito claro, é sobre o que vai acontecer depois de 2026 em diante, A gente tem ali, acho que uma mudança que foi importante sobre aquela possibilidade de ter um gasto extra em 2024 e 2025, que isso ficou muito claro, foi retirado, mas o pós ali em 2026 especificamente, eu queria entender se você acredita que, se o intuito realmente da regra é ser mais clara, muito mais, talvez, transparente, como o próprio governo diz, em relação a toda essa discussão em relação à despesa, o crescimento da despesa, ter ali, de repente, uma despesa crescer menos com a receita, como tem essa trava colocada. Por que, então, a gente enxerga tantos malabarismos, assim, principalmente para esses primeiros anos? A questão principal é que a receita não vai crescer nesses primeiros anos, Então, o governo quer crescer despesas com base no crescimento de receita. Como a gente vai ter uma frustração desse crescimento de receita, o governo não quer se restringir nas despesas. Eu acho que essa é a grande preocupação. E boa parte do ajuste fiscal proposto pelo governo, naquelas metas que foram bastante arrojadas da LDO, que seria zerar o déficit já no próximo ano, terminar 2026 com um superávit de 1%, ela se baseia em 2 princípios, não só na limitação do crescimento das despesas no arcabouço, mas num crescimento de arrecadação, com bases em medidas de arrecadação extraordinária, redução aí de alguns subsídios fiscais, entre outras medidas, e num crescimento econômico, mais arrojado também do que o mercado tem. Eu acho que esses 2 pontos, um crescimento da arrecadação e um crescimento da economia, eles vão frustrar, vão frustrar o governo, não vão frustrar o mercado, porque o mercado tem perspectivas mais conservadoras para o resultado fiscal, mas o governo vai se frustrar, não tenha dúvida,
com relação a esse aumento de arrecadação. E não tendo essa receita extra, como que você cresce despesas, né, menos do que as receitas, né? Acho que para 2024 já foi apontado esse risco e o governo já estava querendo ali garantir algum crescimento para continuar aí atendendo demandas, mas na prática o que a gente vai começar a debater, na medida que a gente começa a acompanhar o resultado fiscal na prática, vai ser a volta de discussões sobre controle de gastos, né? Então o governo está evitando esse debate, até porque as demandas, né, com base aí no que foi prometido na eleição, precisam ser cumpridas, mas esse é um debate que vai voltar à pauta, principalmente quando a gente começar a discutir a proposta de lei orçamentária para 2024, como caber nessa proposta, por exemplo, um aumento de salário mínimo real de 3%, sendo que as despesas só podem crescer 0,6%. Essa vai ser a primeira grande dúvida aí para o governo solucionar para 2024.